Boa noite a todos. Com a permissão de Deus, declaro aberta a 13ª sessão ordinária do segundo período 2025. Passo a palavra ao primeiro secretário para fazer a chamada dos vereadores. Boa noite a todos. Vereador Eudácio. Presente. Vereador Gervásio. Presente. Vereadora Maria Aparecida. Presente. Vereador Janelísio. Presente. Vereador Davi Alencar. Presente. Vereador Emerson Barreto. Presente. Vereador Elcio. Presente. Vereador Natanael. E eu, Jetson, aqui presente. Em pauta tem o projeto de lei número 28, de 31 de outubro de 2025. Passar a palavra ao vice-presidente dessa casa, Elson, para poder fazer a leitura do projeto. Projeto de lei número 28/2025, de 31 de outubro de 2025. Doa imóvel urbano de propriedade do município de Mansidão. A Associação das Mulheres Agricultoras Familiares da Comunidade do Gato e da outras providências. O prefeito municipal de Mansidão, Estado da Bahia, no uso de das atribuições previstas na lei orgânica do município e no regimento interno da Câmara Municipal, apresento o seguinte projeto. O seguinte projeto de lei à Câmara Municipal de Vereadores, nos termos do regimento interno desta Casa de Leis deste município de Mansidão, Estado da Bahia. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a doar com encargos à Associação das Mulheres Agricultoras Familiares da Comunidade do Gato, escrita no CNPJ sobre o número 62893-315/000162, um imóvel urbano pertencente ao patrimônio do município de Mansidão, localizado na comunidade do Gato, na zona rural deste município, com as seguintes características e dimensões: frente 8 metros, fundo 11 metros, laterais 30 metros cada, área construída 66 metros quadrados. Artigo 2º. A doação destina-se exclusivamente à instalação e funcionamento da sede da associação, voltada ao desenvolvimento de atividades sociais, produtivas e educacionais em prol das mulheres agricultoras familiares da comunidade do Gato. Artigo 3º. A doação é feita com encargos devendo a donatária: primeiro, utilizar o imóvel para as finalidades previstas no artigo anterior. Segundo, não alienar, ceder, locar ou transferir a qualquer título o imóvel, total ou parcial, sem autorização expressa do Poder Executivo Municipal. Terceiro, zelar pela conservação e manutenção do imóvel, garantindo a utilização contínua em conformidade com o interesse público. Artigo 4º. O não cumprimento de quaisquer dos encargos previstos nessa lei implicará na reversão automática do imóvel ao patrimônio do município de Mansidão, independentemente de indenização para benfeitorias. Artigo 5º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a adotar todas as medidas administrativas e jurídicas necessárias à formalização da presente doação, inclusive a lavratura da respectiva escritura pública,
esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Mansidão, Bahia, 31 de outubro de 2025, Júlio Ferreira de Oliveira, Prefeito Municipal. Esse é o projeto que estamos lendo, porque não foi distribuído cópias e provavelmente vai entrar em discussão e, se possível, vamos ver a possibilidade de votar, porque não tem o que discutir, porque está bem claro a necessidade, e estão aqui as interessadas e que também vai ter de grandes serventias, né? Então eu espero que nas discussões a gente possa se ter o consenso de votar esse projeto, porque acho que tem prazo, né? Senhor presidente, com a palavra. Esse projeto está em discussão, posteriormente iremos colocar em votação. De já quero parabenizar a comunidade do Gato pela iniciativa, viu? Também gostaria de cumprimentar aqui a toda a categoria dos professores aqui presentes, em nome do professor aqui Júnior Guerra, também do secretário de Educação Marcelo Santos está aqui presente, e assim todos que estão aqui nessa sessão com a gente. Cumprimentar também a todos que estão em casa, que nos ouvem através da Rádio Rocha FM. Fica aqui o nosso abraço. Gostaríamos de convidar o presidente do sindicato e professor Júnior Guerra para fazer uso da palavra. A educação é um ato de amor e, portanto, um ato de coragem. Não se pode temer o debate, a análise da realidade. Não se pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa. Com essa mensagem do educador, o mestre Paulo Freire, eu inicio minhas palavras e gostaria aqui de cumprimentar todos os nobres vereadores, na pessoa do presidente da casa, Natanael. Cumprimento os meus colegas profissionais de educação que aqui se faz presente, os nossos técnicos, auditores da GIP, Berenilton e Luzinete, os nossos advogados, a doutora Ana Paula Arruda e o Herculano, e estendo cumprimento também ao nosso secretário de Educação, Marcelo Santos, e a todos os presentes, minha esposa Sandra, meu boa noite. Quero aqui de antemão agradecer ao presidente Natanael e todos os vereadores por ter atendido ao pedido da PLB Sindicato para que pudéssemos participar dessa sessão plenária, onde gostaríamos de debater, se possível, com os nobres vereadores, uma pauta de reivindicação dos profissionais da educação de Mansidão, essa tão sofrida classe. Nós estamos reivindicando a progressão na carreira, ou seja, a mudança de nível dos profissionais de educação, que foi retirado em 2022, e desde então a gente tem lutado para recuperar. Estamos reivindicando também agilidade no processo de rateio dos precatórios do Fundef. Sabemos que foi criada uma comissão onde eu faço parte, representando a PLB e o colega Adailton. E apesar da comissão estar em andamento, mas os professores, eles anseiam muito por esse recurso que está na conta da prefeitura desde abril, e por isso a gente pede apenas agilidade no processo de rateio desses precatórios. E com relação à progressão na carreira, a nossa mudança de nível, nós estamos reivindicando porque não é justo um professor buscar uma formação, um professor se qualificar, buscar uma licenciatura, uma pós ou até um mestrado, que temos professores com mestrado, e não sermos valorizados por isso, Então, por isso a gente quer aqui, humildemente, pedir o apoio desta Casa Legislativa, que abrace a nossa causa, que apoie a nossa luta, que possa, junto com o Poder Executivo, encontrar uma solução para esse problema. E como o tempo é pouco, eu quero passar aqui a palavra para a doutora Ana Paula Arruda, que vai estar explanando melhor sobre o assunto. Em seguida, os nossos auditores, o Berenilton, vai estar também
explanando aqui a respeito, né, da questão financeira do município, dos recursos, o que entra, como são gastos e como deveria ser gasto. E eu agradeço a todos, né, e obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos. Cumprimento. O pessoal aqui tá atento, né? Eu dei boa noite e já prontamente ouvi um sonoro boa noite de lá. Muito obrigada, pessoal. Eu cumprimento o presidente da casa, cumprimento os senhores vereadores, os demais servidores da Câmara de Vereadores de Mansidão, os professores aqui presentes que vieram acompanhar o debate, o senhor secretário de Educação, Marcelo Santos, e os demais que se fazem presentes aqui nessa noite. Eu fui convocada hoje aqui pela PLB Sindicato. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Paula. Eu sou advogada da PLB Sindicato em diversas cidades, e por onde nós temos passado solicitando apoio das câmaras, isso aconteceu em Baianópolis, em Riachão das Neves, a gente sempre tem tido essa abertura para debatermos sobre os direitos dos profissionais da educação, e eu tinha certeza, quando o Júnior me disse que iria solicitar a palavra aqui, que a Câmara de Vereadores de Mansidão não seria diferente. Nós teríamos sim essa abertura para explanar os anseios da categoria e trazer ao conhecimento de toda a população de Mansidão sobre as reivindicações das pautas. Primeiro nós temos os precatórios do Fundef, como o Júnior já adiantou aqui, em Mansidão, vereadores, nós temos 2 processos em andamento a respeito dos precatórios do Fundef. Um que é de um valor menorzinho, de 4 milhões e um pouquinho, e o outro que é um valor mais expressivo, em que divergem União e o município de Mansidão em relação aos valores. O município de Mansidão, esses 2 processos, é importante a gente fazer um contexto do início deles, para que todo mundo tome conhecimento, porque muito se fala sobre precatórios do Fundef e a população não sabe como é que se originou esses processos. São decorrentes do quê? O que os professores têm direito? Por que uma parcela maior para os professores é destinada, uma parcela maior para os professores, uma parcela menor para o município? Isso vem de anos e decorre da nossa própria Constituição Federal, que é a Carta Maior. Constatou-se que entre os anos de 98 a 2006, quando estava em vigor a antiga lei do Fundef, que a União passava valores a menor para estados e municípios. Quem constatou isso foi o Ministério Público Federal. O processo, quem deu origem a esses processos de precatórios do Fundef, quem deu origem foi o próprio Ministério Público Federal, que, através dos critérios legais que estavam previstos em vigor na época, e através dos cálculos, constatou que, de fato, a União, o governo federal, estava suprimindo verbas que deveriam ser repassadas para estados e municípios em todo o país. Pronto, deu-se origem ao precatório do Fundef. Na lei, dizia que 60% no mínimo dessas verbas deveriam ser destinadas aos profissionais do magistério como forma de valorização de ensino, e os outros 40% seriam destinados aos entes federativos, seja estado, município. O processo tramitou. O Ministério Público Federal ganhou a ação, teve a fase de recursos, a União não conseguiu reverter e chegou agora a fase que nós estamos, que é a fase de cumprimento de sentença. E aí, minha gente, os estados e os municípios começaram a individualizar o processo originário com cálculos que deveriam ser destinados para cada ente. E de início, a Justiça Federal, o entendimento era que municípios e estados não tinham legitimidade para cobrar o cumprimento da sentença, porque a ação originária era do Ministério Público Federal, e só o Ministério Público Federal é que deveria exigir que a União cumprisse esse processo. E aí aconteceu isso em Riachão, com processos individualizados, Mansidão, mas, por recurso, o entendimento lá no tribunal foi de que,
como quem deveria receber essas verbas que foram suprimidas eram de fato os estados e os municípios, por que não os estados e os municípios não poderiam solicitar o cumprimento dessas ações? Então foram reformados várias sentenças em diferentes processos, reconhecendo a legitimidade dos entes federativos entrarem sim com ações de execução e cumprimento de sentença. O município de Mansidão entrou com 2 processos, em valores diferentes. Por isso que nós temos um de 4 milhões e pouquinho e um de 17 milhões e pouquinho, que é, na verdade, o município, quando ingressou com esse valor maior, apresentou sua planilha de cálculo e disse que a União devia cerca de 22 milhões e uns quebradinhos. E a União veio, contestou com cálculos também e disse que não, que havia um excesso na execução e reconhecia que devia 17 milhões e pouquinho. O que é que o juiz fez diante das duas planilhas de cálculo? Remeteu para a contabilidade judicial para dizer quem é que estava com a razão. E foi. A última vez que eu estive aqui presente, numa assembleia, nós informamos aos professores que esse processo se encontrava com a Contadoria Judicial da Vara Federal. Só que não está mais, pessoal. A Contadoria da Vara Judicial deu um parecer solicitando ao juiz para esclarecer na decisão qual era o ponto de divergência que ele queria esclarecer, qual era o tipo de critério de cálculo, porque existe uma nota técnica falando como é que deve ser o cálculo e existem os cálculos apresentados pela União e apresentados pelo município. E a contabilidade da vara disse que, para fazer esses cálculos, o juiz precisa determinar como é que deve ser, qual é o critério que deve ser utilizado, para eles fazerem o parecer deles. E aí, retomou o processo agora, está com o juiz, para que o juiz avalie esse parecer que acabou de retornar e diga como é que ele quer que faça os cálculos para dirimir essa celeuma. E nós temos esse outro processo de um valor menor, de 4 milhões e pouco, que o município recebeu já esse processo ele é antigo e o valor que foi liberado pela União já estava numa conta judicial há algum tempo. E os professores estão há algum tempo já aguardando que o valor que já estava na conta judicial fosse liberado para a conta do município. E no início desse ano de 2025, Júlio até falou que tinha ido lá pedir para o andamento lá em Brasília, porque assim, como é o município que é o titular da execução, são os advogados constituídos pelo município que devem acompanhar. Enquanto o sindicato, o que a PLB pôde solicitar, já que não é o titular da execução, foi ingressar como parte interessada para acompanhar os trâmites legais, e isso já foi feito. A PLB está acompanhando como parte interessada, mas cobrança de andamento é só o titular da ação, que é o município, através dos seus advogados. E aí, chegou aqui, o doutor Júlio tinha falado que foi, realmente cobrou, e o dinheiro chegou, foi repassado para a conta do município, para que haja o rateio do mínimo de 60%, que deve ser destinado aos profissionais da educação. E por que nós estamos trazendo esse ponto aqui para os senhores? Porque é de praxe que os municípios e os estados, quando vão estabelecer os critérios de rateio, encaminham os projetos de lei para a Câmara, que a Câmara vai avaliar e vai aprovar. E nós estamos hoje aproveitando esse espaço aqui para trazer esse tema e solicitar aos senhores vereadores um apoio nesse momento para pedir celeridade por parte do Poder Executivo, aproveitar que o secretário está aqui presente, Marcelo Santos, fazendo um coraçãozinho ali. Aproveitar para que haja, de fato, a celeridade nesse processo, porque já tem muito tempo que os professores de Mansidão aguardam receber aquilo que é seu por direito. E não há mais motivos para que haja tanta demora. E nós estamos aqui encarecidamente solicitando o apoio dos senhores nessa celeridade, já que os senhores também, além de legislarem,
fiscalizam os atos do Poder Executivo. Um outro ponto que Júnior também já adiantou. Eita, pessoal, eu nem perguntei quanto tempo a gente tem. Estou aqui falando, mas eu vou tentar ser sucinta porque ainda tem um colega. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido, para não tomar muito tempo de vocês. Um outro ponto, e não menos importante em relação aos direitos dos profissionais do magistério de mansidão, que já foi adiantado aqui por Júnior, é que na Constituição Federal, quando garante direitos aos profissionais do magistério, prevê que é princípio da educação a instituição de piso salarial e planos de carreira que prevejam remuneração condigna aos profissionais do magistério. Isso também está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias em 2008, antes da aprovação do Plano de Carreira de Mansidão, que foi em 2010. Nós ganhamos, a categoria ganhou, por lei específica, o direito de receber o piso salarial do magistério. Tanto se fala sobre piso, quando os professores reclamam que os planos de carreira não estão sendo observados, cumpridos, a população geralmente questiona, mas o que é mais que esses professores querem? Não estão já recebendo piso? Não já está pagando o piso? O prefeito mandou para a Câmara o projeto de lei que garante o piso. Só que é necessário esclarecer que piso é apenas o valor inicial da carreira. Isso está previsto na Lei 11.738, que diz que o piso é instituído pela União com critérios pré-estabelecidos e é um valor destinado a quem está ingressando no magistério. E até o nível é correspondente a nível médio. E o legislador entendeu que só o piso não bastava para a valorização dos profissionais do magistério. O piso é instituído pelo governo federal. Como é instituído pelo governo federal, já está pré-estabelecidos na lei que os municípios e os estados que, porventura, não tiverem condições de pagar piso, devem apresentar planilhas de custos, justificar os seus gastos e pedir a complementação da União. Entenderam o que é piso? Eu acredito que todo mundo entendeu o que é piso. Pronto. Além do piso, nós temos um outro ponto, um outro mecanismo que é utilizado para a valorização na carreira, que são os planos de carreira que diferenciam quem está ingressando de quem já tem mais tempo, de quem tem apenas o nível médio e de quem tem uma qualificação maior. E em 2010, foi encaminhado pelo Poder Executivo o plano de carreira do município de Mansidão, prevendo essas diferenças. Na época que o projeto de lei foi encaminhado para cá, com certeza foi realizado os estudos de impacto para saber se realmente o município de Mansidão tinha ou não condições financeiras para arcar com os percentuais que estavam previstos, diferenciando quem tinha apenas nível médio de quem já tinha graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado e por aí vai. O plano de carreira, é importante ressaltar, que é de 15 anos atrás, é de 2010. Naquela época, segundo os estudos de impacto financeiro que foi realizado, foram sim comprovados que o município de Mansidão tinha a possibilidade de pagar piso e pagar os percentuais de diferenciação de níveis. Foi enviado para esta casa, aprovado, sancionado e publicado pelo Poder Executivo. Começou a valer. Só que, infelizmente, nós chegamos no ano de 2022, chegou nesta casa um projeto de lei, a qual não foi dado a oportunidade de debate com a categoria, não houve o diálogo, foi aprovado pela Câmara um projeto de lei que concedia um reajuste de 10,29% para todos os profissionais da educação e, se porventura, quem recebesse abaixo do piso, mesmo com esse reajuste, dava autorização para o chefe do Poder Executivo a complementar os percentuais até chegar ao valor do piso.
Resultado disso, quem tem nível médio, quem estudou e fez graduação, pós-graduação, mestrado, recebe o mesmo salário base. Infelizmente. E é uma situação lamentável que aconteceu aqui no município de Mansidão. Lamentável pelo chefe do Poder Executivo ter encaminhado para cá um projeto desse que desvaloriza a categoria, como também é lamentável que os vereadores da época tivessem aprovado um projeto com este teor. Por que desvaloriza a categoria? Por que joga ao vento ao profissional que estudou, que se qualificou, que dedicou o seu tempo, que dedicou o seu dinheiro, porque muitos tiraram do próprio bolso para pagar as mensalidades e conseguirem um diploma de nível superior, para conseguirem uma pós-graduação, um mestrado. Quem estuda sabe que não é fácil. Não é fácil conciliar trabalho, não é fácil conciliar trabalho com estudo. E esses profissionais fizeram isso. Quando fizeram pensando na educação de Mansidão. Porque quando se incentiva com percentuais que melhoram os seus salários, não se pensa apenas no lado financeiro, mas se pensa na questão da qualidade. Quanto mais servidores, professores qualificados nós temos, melhora a qualidade do ensino. Isso é inegável. Quem ganha com isso? As nossas crianças e os nossos adolescentes que estão sendo preparados para o futuro por pessoas que têm competência para estarem na sala de aula, que estudaram, que se dedicaram para isso. Então, o nosso apoio que nós pedimos aqui, a esta Câmara de Vereadores, ao Poder Executivo, é para que este erro que foi cometido lá em 2022 seja corrigido imediatamente, para devolver aos profissionais do magistério de Mansidão o direito adquirido que está previsto na Constituição, que está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está previsto também no plano de carreira que foi aprovado por esta casa, o direito às diferenças de percentuais relacionadas a quem tem nível de graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, porque nada mais que justo que reconhecer o esforço de cada um desses profissionais que estão aqui hoje e que prestam um serviço essencial, que educação é um serviço essencial. Quando se prepara jovens para o futuro, não há que se negar que é de fato um serviço essencial. A educação transforma a sociedade. Não há crescimento econômico se não se investir em educação. E não há investimento melhor em educação do que reconhecer a importância dos seus profissionais com pagamento de salário digno. E é isso que nós pedimos nessa noite. Muito obrigada. E eu acredito que depois vem o meu colega ali falar sobre as questões financeiras. Contamos com o apoio desta casa. Berenilton, pode chamar? Berenilton, passa a palavra para Berenilton. Uma boa noite a todos os presentes, a todos e a todas os presentes aqui. De primeiro, já agradecer ao pessoal da Câmara aqui, em nome do presidente, por essa abertura de espaço para que possa, então, ser apresentadas questões dos servidores públicos, e que quando a gente fala de servidor público, de professor, a gente está falando daquele que presta o serviço a toda a comunidade. Então é muito importante, zelar desse profissional. Tá certo? Também parabenizar as mulheres aqui, por essa conquista, o pessoal aqui que veio para a sessão também, e acho que vai ter o projeto logo depois da fala da gente. Bom, eu sou Berenilton Leal, eu sou auditor em RH e eu sou acompanhado de Luzinete Gama, que também é auditora na mesma área, tá certo? Ela está ali distribuindo para os vereadores e para o pessoal aqui, os dois secretários que eu estou vendo ali,
né? Já chegou aqui? Já. Pronto. Então, assim, eu vou ser bem breve, porque, doutora Paula, e falar de direito depois de um advogado falar, né, de uma advogada, a gente tem que ter muito preparo para falar. Mas se tem uma coisa que eu, como gestor, auditor em RH, e especializado no setor público, né, se tem uma coisa que eu falo com muita propriedade, é sobre o recurso da educação, pois é nele que eu atuo aí desde 2014, 2013, por ali, né? O que acontece? Foi feito um estudo, está sendo feito um estudo completo sobre a educação aqui no município. Mas, por hora, eu vou me apegar aqui apenas à questão que foi falada, que é a questão do avanço na carreira, que já foi bem falado, bem colocado aqui por doutora Ana Paula, que é a questão da evolução na carreira do profissional, do professor, né? E do profissional do magistério. E aí o que acontece? O município alega não ter a condição de aplicação dessa evolução. E então se aplica aqui no município apenas o piso nacional. Já foi muito bem colocado aqui, mas eu faço questão de frisar, que a lei é muito clara, é o valor inicial da carreira. O município que não tem plano de carreira, ele foi obrigado lá atrás, em 2008, se eu não estou enganado, a criar os seus planos de carreira. O município daqui tem o plano, que pena que não está obedecendo a regulamentação legal que tem nesse plano, que é a tabela, né, de evolução horizontal e vertical da remuneração do profissional de educação. Bom, foi solicitado numa reunião, eu estive lá, e o prefeito da cidade, ele se comprometeu a entregar, foi até uma fala dele mesmo, ele disse: eu não me comprometo a entregar a folha sintética, eu me comprometo a entregar logo a folha analítica, para que a APLB, então, com seus técnicos, faça todos os cálculos e compreendam se a gente tem ou não tem condições. Que pena que não foi entregue nenhuma das duas, nem analítica, nem sintética, né? E só vieram entregar o resumo de uma folha, acho que, se eu não me engano, um dia, na véspera, se eu não estou enganado, 1 ou 2 dias antes de uma outra reunião que ia ter. Ou seja, a nossa assessoria, se não é auditoria e sai buscando informações em tudo quanto é lugar, não teria condições nem de chegar nessa próxima reunião. Mas chegamos com poucas informações, mas chegamos. Só que o pouco que nos trouxe, eu quero que vocês entendam aí essa primeira tabela que foi feita. Essa planilha, ela traz aí o seguinte, ela traz a evolução na carreira. E aquilo que foi dito aqui, sabe aquele caso do Fundef, que os precatórios do Fundef, isso acontece porque os municípios, se eu não estou enganado agora, era um promotor de justiça, em conversação com o prefeito, descobriu que a lei não estava sendo cumprida na íntegra da forma que estava ali. O que aconteceu? Comprou essa briga e, então, quando comprou a briga, veio rolando há tantos anos, agora, resultado. Praticamente todos os municípios, né, estão recebendo os precatórios do Fundef. O que acontece agora com o Fundeb? O que acontece? Simples. Lá em 2013, quando eu identifiquei que existia uma interpretação irregular de um município, e nessa interpretação eles deixavam de fora do cômputo dos 70%, não é do Fundeb, mas dos 70% dos recursos destinados à remuneração do profissional de educação, que está previsto no artigo 26 da Lei 14.113, que são aqueles que estão no bojo, lá no artigo 1º. Lá não fala só Fundeb, né? Lá vai citar 3 recursos. Mas os municípios, né, por conveniência, eles só conseguem ler o caput do artigo e esquece que tem os desdobramentos do artigo. E aí investem apenas 70%
do que está no caput do artigo. E eu pergunto para vocês, e a resposta é muito simples. Por que, então, os municípios utilizam 70% das complementações da União ao valor aluno ano? Não é complementação ao Fundeb, é complementação ao valor aluno ano. E por que, então, utilizam 70% dele, se ele não está nem sequer no artigo 1º, ele está lá no artigo 3º? Simples. Nós estamos falando de recursos federais, e eu não estou falando apenas daqui, não. Pouquíssimos municípios hoje na Bahia, porque a gente botou Polícia Federal, porque foi aquela coisa toda, pouquíssimos municípios hoje na Bahia estão pagando da forma legal. Eu poderia citar para vocês aqui alguns municípios, como Catu, como Paratinga, que até no plano de carreira de Paratinga já está lá. Mas também, a gente, para não prolongar muito, o que é que acontece em valores? Que eu acho que é isso que o pessoal quer saber. Em valores, o município hoje, se ele implantasse o plano de carreira e não apenas o piso como a remuneração do profissional, como base da remuneração do profissional, ele chegaria isso utilizando o recurso da forma legal, tá certo? Ele chegaria a uma porcentagem de 91% do recurso destinado à remuneração do profissional de educação pelo artigo 26 da Lei 14.113. Já discuti isso com diversos juízes, com diversos promotores e, inclusive, da cidade de Doutora Ana Paula, de Riachão das Neves, onde, por conta dos nossos relatórios, foi ganho lá o piso discorrido na carreira. A prefeitura recorreu, foi para Salvador, ganhou. Hoje paga o piso discorrido na carreira e os reflexos, claro, o piso discorrido na carreira como base para os cálculos. Então, nós não estamos aqui falando ou defendendo uma coisa que não já tem até umas repercussões por aí, Então, o que acontece? Aqui no município, se for implantado da forma legal o uso do recurso da educação, vai chegar a 91% desse recurso para... E aí a gente fala do manual do Fundeb, E o manual do Fundeb diz algumas coisas, e uma das coisas que ele traz é que não haverá prejuízo fiscal algum aos municípios que utilizarem até 100% do recurso Fundeb em remuneração do profissional. Está lá no manual, bem pertinho de onde me sinalizaram outro dia, que tinha uma fala lá, Agora eu sinalizo que tem lá também, dá uma lida no completo que vai ver. Mas, na página 14. Então, assim, eu, passando isso aqui, você já distribuiu o outro também, não? O que tem os dois? Passa para o pessoal aí. Ô, Júnior, como foi falado, eu falei com o Júnior, Júnior, eu vou levar o valor, mas eu vou levar também uma proposta para que vocês facilitem a vida da administração e que a administração reconheça a flexibilidade do representante da categoria, e que possa, então, estar sentando com o representante da categoria e sanando, pelo menos, parte desses prejuízos, que a gente tem feito por aí em muita cidade, a questão da perda remuneratória pelo descumprimento do piso nos últimos 5 anos. Mas aqui, eu estou querendo mostrar, está sendo distribuído aí agora, esse daí é aquilo que foi dito aqui agora, a valorização do estudo. O profissional vai lá, estuda, ele sai do nível especial, como é chamado aqui no plano, que é o nível que só tem magistério, e ele começa a se qualificar para prestar o melhor serviço para o filho da gente que está na escola. Então, por que não valorizar esse pessoal? Então, a gente fez aqui, essas planilhas aqui, eu trouxe aqui o seguinte: vamos tirar então, já que lá existe no plano o vertical, que é a questão
de cursos de qualificação, de graduações, né, para quem tem o nível superior, o nível pós-graduado e por aí vai, a escala de valores. Nesse momento, eu digo o seguinte: se está dizendo que não tem condições para aplicar tudo, senta com a categoria o mais rápido possível, com o representante da categoria, e eu vou deixar aqui, Júnior, uma espécie de proposta. Nessa sentada, não tem que estar discutindo, porque números são números, a contabilidade da administração com certeza já fez esses cálculos. E assim, se o município, então, fizer uma parte agora, faz só um nível, implanta um nível na carreira e deixa para fazer a classe lá em junho, julho do ano que vem, depois que já passou então aí um bom período, o primeiro semestre pelo menos já tem, né, os cálculos perfeitos para se fazer do ano, fechamento de ano, a não ser que aconteça alguma catástrofe no país, né, já vai dar para se fazer todo o estudo. E aí nesse momento, implantando apenas o nível na carreira, isso é bom porque vai, eu digo desse jeito, né? Que bom que se fizerem isso, vai incentivar aqueles que ainda estão só com magistério a correr atrás de uma boa graduação, porque aí agora ele vai querer se qualificar também para melhorar sua remuneração, né? Então, aplicando só o nível, como é que ficaria o resultado final para o ano de 2025? Lembrando, os cálculos foram feitos retroagindo a janeiro, porque nós estamos falando de um ano fechado. E, se não houve o uso desse recurso, né, dá para ser, obviamente, feito esse pagamento dessa parte de retroativo ao mês de janeiro. Então, tudo que está aqui em números não é para fazer daqui para frente. Esses números aqui, essas porcentagens que eu estou dizendo, elas são retroativas a janeiro. A implantação apenas do nível, que eu acho que deveriam sentar, então, para poder analisar. Com essa implantação, o município teria, então, a utilização de 77% dessa remuneração sendo aplicada no recurso do ano. Tá certo? Então, daria para fazer? Daria tranquilamente, 77%. Mas eu fui além. E eu trouxe nessa segunda tabela embaixo aí, ó, depois do riscozinho vermelho, a mesma coisa de cima, os mesmos números, só que agora eu trouxe da maneira que o município utiliza o recurso, deixando de fora, tá? Aqui é só para visualização, quando for em um relatório da GIP, jamais iremos deixar de fora a legalidade, então é a parte de cima, 77,20, mas para ilustrar, né, como seria então se o município chamar a partir de segunda-feira o professor Júnior, representando a categoria juntamente com os demais da APLB, e dissesse: tem razão e nós vamos implantar. Como ficaria então utilizando o recurso da forma que o município utiliza? Quanto é que ficaria o fechamento do ano? Eu estou falando retroagindo a janeiro. Como fecharia o ano? O município fecharia em 90% do recurso apenas Fundeb e complementação, que é o que usa hoje o município. Tá certo? Então, quer dizer, cabe no orçamento? Tranquilamente. Tá certo? Agora, só para eu encerrar minha fala, eu queria dizer o seguinte: em algumas reuniões foram falados lá, com relação, e a doutora trouxe aqui na estante, a quarta complementação chamada, porque o município que provar, está na lei, o município que provar para a União, né, para a Secretaria Nacional ali da Educação, quem provar ali no Ministério da Educação que não tem capacidade financeira para pagar o piso discorrido na carreira, ele vai ter a
quarta complementação chamada, está lá na lei. Mas aí eu ouvi que alguém da administração tinha ido até Brasília para tentar isso. Eu disse, não adianta ir até Brasília. Eu levei, eu acompanhei, na verdade, prefeitos para tentarem isso. Eu já assessorei prefeituras também. Resultado, a única coisa que lá eles falam, cadê o parecer? Essa é para os vereadores, viu? Cadê o parecer do Fundo Municipal de Educação? Foi essa a pergunta. A primeira pergunta lá é essa. Não existe o Fundo Municipal de Educação na minha cidade. Outro prefeito disse, eu não trouxe, eu não tenho, mas tem o fundo? Tem. E quem gere? Olha só isso. Quem é que está gerindo o recurso da educação no seu município? O secretário de Educação e o secretário de Finanças. Lógico, aprovado pelo prefeito. Ah, que maravilha! Mas não é assim que funciona. Está na lei também. O RH faz toda a folha, entrega na mão do Fundo Municipal de Educação, que vai fazer uma espécie de auditoria, claro, eles podem nem ser profissionais da área, mas vai ali apontar, será que Maria realmente presta seus serviços efetivamente na educação, para Maria estar recebendo por ali? E aí o que é que acontece? Eu quero deixar à disposição dos vereadores a nossa empresa GIP, para que, se vocês queiram, a gente vai apresentar para vocês, que dizem que vereador não pode apresentar projeto, não é muito minha área não, mas vereador não pode apresentar projeto que gere ônus para a prefeitura, para o município, né? Esse aqui não tem problema de vereador apresentar, não. A criação do Fundo Municipal de Educação, porque é ele quem vai filtrar essa folha. Hoje, a gente está terminando a auditoria, e eu te digo, a folha daqui tem inconsistências. E logo, assim que a gente terminar, finalizar, eu vou entregar para o professor Júnior. E essas inconsistências vão aparecer, tá? Então, o que acontece? Se consertar isso aí, a capacidade que eu acabei de falar fica mais fácil ainda. Tá certo? Então, olha, se vocês tiverem interesse, eu tenho cópias desses projetos de lei que são mandados para as câmeras para criar o Fundo Municipal de Educação. Só vai para a mão da Secretaria de Finanças e da Contabilidade para que seja pago as remunerações depois que esse colegiado aprova a folha de pagamento todo mês. Então, o que precisa no município hoje, quem gere o recurso, entre aspas, quem gere esse recurso, ou quem fiscaliza de perto ali, é esse fundo. Fundo Municipal de Educação, que aqui, que eu saiba, não tem, né? Até os vereadores poderiam depois falar sobre isso, se aqui já passou, se já teve esse projeto, né? Para ser criado o Fundo Municipal de Educação. Por hora, agradeço novamente a oportunidade e nos coloco sim à disposição a qualquer momento, através do professor Júnior. Pode mandar qualquer dúvida para a gente, que a gente faz questão de responder, tá certo? Muito obrigado e uma boa assembleia. Queremos agradecer, né, o pessoal aí da categoria, dos professores, pelo esclarecimento. Também acho que estava precisando um pouco disso. E saiba que essa casa aqui está inteira à disposição da categoria dos professores, também do Poder Executivo, para que a gente possa sentar e procurar resolver essa situação, né? Então, fique aqui também os nossos votos também, para que a gente possa sentar e resolver isso. Vou franquear a palavra dos vereadores. O vereador que quiser fazer uso da palavra. Temos aí o projeto, né, que iremos colocar em votação. E a palavra está franqueada. Vereador Elson. Senhor presidente, nobres colegas, Júnior, né, posso falar assim, presidente do sindicato, advogado, né, o que falou nesse momento aí, que
que tem formação em RH e expressou muito bem, e a todos aqui presentes. Nós só temos que agradecer, em especial a associação ali da comunidade do Gato, que está aqui presente, nos honrando com a sua presença, né? O nosso tesoureiro aqui, Zenilson, conosco, né? Marcelo Santos, secretário da Educação, Eric, ali representando o Conselho Tutelar, secretária de Agricultura ali, ex-vereadoras, assim como Marcelo Santos, ex-vereador, Cristina Rocha, Adailton, também é um ex-secretário aqui, pessoa que prestou um bom serviço na área da agricultura, e assim a todos, né? Só tem que agradecer. Eu só quero dizer aqui aos colegas que esse assunto, que pena que veio para discutir dentro de uma sessão. A sessão é limitada, ela tem horário, quando não aguenta 2 horas de sessão pelo regimento, pela, né, a lei orgânica do município. Então, eu espero que possamos, fora da reunião da Câmara da Sessão, a gente se colocar em pauta novamente. Essa casa aqui, esse plenário está sempre à disposição, mas de qualquer forma eu já tinha um pouco de entendimento, mas fiquei mais inteirado com as explicações dos oradores que me antecedeu, muito bem colocado, bem esclarecido, né? Que pena que está atrasado, que isso deveria ter acontecido, né? Essa Câmara, o poder, aqui nós estamos falando de poderes, poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Nós temos que nos unir, e o poder que tem a legitimidade de representar, que representa o povo, é o legislativo. Inclusive, as vagas destinadas, não só aqui em Mansidão, como em qualquer lugar, é proporcional. Então, é totalmente, vocês sabem que é preciso unir conosco, né? Essa casa sempre tem colocado à disposição para discutir e ver o caminho que é certo. Nós sabemos que todos os gestores, principalmente o da primeira gestão, ele muitas vezes quer saber de tudo, quer fazer a seu jeito, e às vezes não é assim. Temos que unir os poderes, discutir, e que não é uma virtude, é uma virtude quando o prefeito tem uma humildade de procurar e discutir os assuntos. Mas muitas das vezes eu vejo, eu já estou há muito tempo aqui nesta casa, vai fazer 36 anos, e vejo muitos gestores, ele entra, começa com quem ele sabe tudo, ele conhece das leis, ele conhece como é que é o dinheiro, para onde vai e tal, e não é assim. Nós temos que chegar ao ponto de nós estar discutindo os assuntos. Olha aqui um caminho correto. Existe um terreno público, já até construído, ali na comunidade do Gato. Ó o caminho certo, o executivo, o legislativo e o judiciário, para a gente fazer a nossa parte e doar, autorizar o executivo a doar. Totalmente diferente do que aconteceu ali no Gato, no Angical. Não sei, não estou aqui para citar quem ou quem não. Ali é o caminho errado, que pegar o patrimônio público e depedrar, desmanchar, demolir, sem procurar o caminho legal, que é esta casa. Porque se tem um terreno lá que não está tendo serventia e está tendo interesse para algo que venha a servir aquela comunidade, é fazer, sirva de exemplo hoje aqui o que vocês nos encaminharam para que seja discutido e votado. E aqui vão conhecer quem vota a favor e quem vota contra, né? Então nós temos que fazer isso, como aconteceu com a comunidade da Malhada Bonita. Lá tem uma igreja que era um colégio. O colégio estava abandonado e eles pediram o prefeito, na época, para que a Câmara autorizasse doar para que seja funcionasse a igreja católica, e está lá funcionando. Então é preciso que, viu, Júnior, você não está só, foi atrasado, demorou a procurar essa casa. Essa casa representa a categoria, representa os professores, para discutir tanto nas sessões que aqui tem a tribuna popular. Hoje foi usada aqui a palavra dos senhores, perante aqui, foi na minha gestão
que criamos a tribuna popular a qualquer assunto que venha a ser mencionado num ofício e que seja de interesse do nosso povo, da nossa comunidade, tenha aqui. Aqui não é só para os vereadores falar, não. Aqui é para qualquer um que tenha o conhecimento e entendimento para expressar, para que os outros possam se inteirar do assunto, né? E é isso que eu tenho a dizer aos senhores. Agora, a política, muitas das vezes ela anda igual o vento. Ela vai numa direção, de repente muda. Isso por quê? Porque aqui muitos, na gestão passada, cobrava o que foi expressado aqui por vocês aqui, os 3 oradores, o presidente do sindicato e os outros 2. E aí foi se comprometido, foi feita uma campanha em cima. E hoje a gente vê diferente. E que não é assim, teria que estar unido e cobrando e dar direito a quem tem direito. Ninguém está aqui para maltratar ninguém, ninguém está aqui para denigrir, principalmente eu falo por mim. Eu estou aqui para ver e dar direito a quem tem direito. O que é de direito, muitas das vezes, para quem tem consciência, nem se discute. Nem se discute, principalmente o que é baseado e respaldado na lei, Constituição Federal, Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal. É para se cumprir, né? Sabemos aí a progressão. Está aqui o senhor secretário, muitos professores, foi cortado o seu direito que fizeram cursos, aí falaram que foi cursos que não teve validade, então tem que provar perante esta casa, que é uma casa de leis, tem que trazer documentos, escrito, ofício aqui. Não é correto aquilo que foi publicado aí, que fizeram um curso de graduação, mas não tinha validade porque foi falso. Isso aí atinge a imagem, a família, atinge a dignidade daquela pessoa que pagou, que fez aquele curso e que fez na esperança de melhorar o seu ganho e tal, e depois ficou nisso, foi tirado direito. Então não é bom isso aí. Foi o que a gente estamos aqui para nós sentarmos juntos e discutir e dar. Os professores sempre é a segunda casa, é o segundo lar. Quando vai os alunos, principalmente os pequenininhos que vai para a escola, todos os pais, a confiança é que está sendo bem amparado pelos professores. A confiança é nos professores. Além de educadores, eles são um segundo lar para toda a sociedade. Isso é no Brasil inteiro, ou que seja, no mundo. Então, temos que valorizar. Eu nunca me curvei. Prefeito não gosta muito de mim, não, né? Nem quando eu estou na situação, quando está na oposição, porque eu nunca parei de cobrar, porque eu ganho para isso. Eu cobro não é para mim. No dia que eu cobrar para mim, o prefeito pode espalhar em grupo, que hoje é fácil a comunicação, não precisa ir para Globo ou que seja para jornal, não, e deixa o dedo nesse celular e todo mundo fica sabendo. Mas eu cobro é para o povo. É por isso que Deus tem dado a virtude de eu estar aqui por muito tempo, porque eu nunca me acovardei de deixar de cobrar o que é de direito, principalmente o que é de necessidade. E por isso é que não gosto, e que prefeito não gosta de vereador que cobra, não. Eu tenho conhecimento e certeza disso aí, mas é o meu jeito, eu tenho que dormir em paz comigo mesmo. As minhas cobranças eu não deixo de fazer. Quero também, nas minhas palavras, aqui mudar de assunto. Os senhores secretários que aqui estão, olha, a estrada que eu cobrei aqui, daqui do Angico para a Serra Nova, Mucambinho, está intransitável. Estamos iniciando período de chuva, é uma vergonha, nem só para mim como vereador, mas é uma vergonha para todos os representantes, tanto de poderes legislativo como executivo. Vamos dar melhores condições de tráfego para o nosso povo. E eu cobro pouco, porque são tantas outras estradas que estão aí, eu tenho cobrado essa. E parece que não tem dado a mínima, né? E muitas das vezes eles por aí dizem, deixa ele cobrar lá, deixa ele cobrar, vai cobrar sempre. É isso que eu tenho a dizer no momento, meu muito obrigado, e vamos ouvir os outros colegas que aqui estão.
A palavra continua franqueada. Vereador Jetson. Vocês dão licença, eu vou falar em pé. Primeiro aqui eu quero agradecer, em nome da minha comunidade, as mulheres empreendedoras com a associação lá da minha comunidade e as demais pessoas. E agradecer aqui a presença dos professores, em nome do professor Júnior e os demais presentes. Júnior, eu vou me dirigir diretamente a você, como presidente de sindicato também, que sou sindicalista, como você sabe. Sou presidente do Sindicato de Agentes Comunitários de Saúde aqui do município, onde tenho lutado junto com meus colegas e demais pessoas, vereadores que antecederam a mim aqui, na formação do nosso plano de carreira, de nossas lutas. E digo assim, lutar sempre, sem medo. Como eu te falei, quando me dirigi à sede do sindicato, você sabe que eu fui lá na sede, me prontifiquei a ajudar você, junto com a categoria, a conseguir o que é de direito. Eu assim, eu me sinto até um pouco envergonhado de você estar aqui hoje cobrando, dizendo que está muito tempo. Hoje nós já estamos no mês 11, onde não ficou janeiro. Isso já era para ter vindo antes. As portas da casa estão abertas, não só para vocês professores, mas como toda a categoria que está se sentindo lesada e que eu acho assim que tem que vir para aqui, tem que trazer os problemas para nós, para a gente saber, para poder a gente dar o suporte, porque a gente está aqui é para isso. Então assim, Júnior, você me desculpe eu estar te falando isso, mas como sindicalista, eu acho assim que a gente tem que correr atrás, tem que dialogar, não tem que cansar, porque o que é de direito é nosso, de nós servidores, a gente tem que correr atrás. Está aí, o secretário sempre está vindo aqui, dizendo que está de portas abertas para vocês professores, dialogando, tentando fazer o que é de melhor para vocês. E aí, está falando isso, então assim, ele está aqui ouvindo, com certeza eu acho que da manhã para frente ele deve sentar com vocês, procurar uma forma melhor para solucionar esse problema de vocês, e diga assim, e o que precisar de nós estamos aqui de portas abertas, vocês podem vir sem nenhuma sombra de dúvida, que a gente está aqui para ajudar vocês. E digo a vocês, como servidor público, jamais eu vou deixar de dar o meu apoio, o meu voto a favor de vocês quando vocês precisar. E digo assim, em meu nome e em nome de outros colegas que sempre a gente conversa, que nós estamos aqui é por causa de vocês, povo, que nós estamos aqui é para representar vocês. E obrigado. A palavra continua franqueada. Se tem mais vereadores quiser fazer uso da palavra. Vereador Davi Alencar. Oi. Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar a plateia aí na pessoa da minha amiga Socorro, Maria Socorro ali do Barreiro. Seja bem-vindo. Todos que estão aqui. Inicio minhas falas, quero parabenizar o grupo de mulheres empreendedoras da comunidade do Gato, parabenizar também o trabalho da secretária de Cultura. É isso aí, secretária. Iniciativas como a sua me dá orgulho, sabe? E vontade de continuar lutando. Estou acompanhando o seu trabalho e eu acho que o caminho é esse, apontar uma direção. Às vezes eu estou vendo as meninas aqui da comunidade que eu já tive lá, sei que tem grande vontade de fazer as coisas, mas não encontravam apoio. Eu estou vendo que vocês encontraram uma pessoa certa aí, um projeto que, se Deus quiser, vai dar certo. Essa iniciativa é louvadora
e conta com o meu total apoio. E eu espero que as demais comunidades, como eu sei que são projetos, vamos dizer assim, piloto, né? É a iniciativa que está nascendo agora. Eu espero que esse projeto se expanda cada vez mais, que outras comunidades venham a ter essa oportunidade de estar utilizando os espaços que às vezes ficam ociosos, abandonados, para estar desenvolvendo projetos. Eu sei que é um sonho para vocês e que vai ajudar muito na complementação da renda, e conte com essa casa, conte comigo para que a gente possa estar apoiando projetos como esse. Jogue duro, viu, secretária? Pessoal, com relação à questão dos professores, vamos lá. Primeiro eu vou fazer um breve resumo sobre mim, sobre o meu papel, o trabalho que eu venho fazendo aqui enquanto vereador. Acredito que a maioria de vocês aqui acompanham e vem me acompanhando o trabalho que eu desenvolvo aqui nessa casa. Quando aceitei o convite para me candidatar a vereador e minha bandeira de luta, todos aqueles que trabalharam comigo e trabalham, que estão até hoje, sabem que eu gosto de ser justo, gosto das coisas corretas e luto para que as coisas aconteçam. E não é de mim puxar saco de A, B ou C. Vamos lá sobre a questão dos professores. Desde o início do ano, tenho colegas que são professores, respeito o trabalho, fico orgulhoso quando eu vejo, agora teve o desfile mesmo da primavera, lindo, eu vejo os professores envolvidos, empenhados, e eu sei que a classe é desvalorizada. E desde que eu assumi o meu mandato, eu sou cobrado, quando veio a questão dos certificados, tem professores que eu vi, veio relatar, e me pedir algum posicionamento, mas eu não ficava ali, eu não tinha domínio, conhecimento sobre o assunto. Todos os projetos que chegaram aqui da educação, eu procurei professores, o professor Hudson está aí de prova, que eu mandava para ele, para procurar entender, para sempre estar votando de acordo com a classe, com os interesses da classe. E eu estou aqui como parceiro, como amigo, para defender os interesses da classe. E findando o ano, que já estamos em novembro, e a questão dos precatórios que está aí desde o início do ano, os professores nunca receberam, eu resolvi fazer uma indagação aqui com todo o respeito na sessão passada. E levantei esse questionamento, que eu acredito que foi através desse questionamento que vocês estão aqui hoje. E eu não poderia deixar passar em branco o meu repúdio, sabe, uma forma assim nojenta, que eu vi os grupos de WhatsApp, professores, são professores, eu não acredito que são professores, a forma como se referiu a mim, a forma como me atacou em grupos de WhatsApp, simplesmente porque eu defendi aqui o direito deles. Isso é vergonhoso, fica aqui meu repúdio para eles. As coisas que falaram, o que levantou, sendo que eu estava aqui defendendo uma causa. Eu estava aqui cobrando, por que o sindicato nunca procurou essa casa para conversar com nós, professores? Para que a gente pudesse estar por dentro dos assuntos, para que a gente pudesse estar debatendo. O secretário Marcelo está aí, jogando duro, o esforço que ele está fazendo, nas mínimas coisas, desde pegar cadeiras, pedir cadeiras doadas de outros municípios, ele está fazendo o que pode, que nós sabemos que o problema da educação do nosso município é grave. A Secretaria de Educação, de certa forma, a gente tratava na gestão passada como uma bomba. Tem muito pepino. E eu estou vendo o esforço dele. Marcelo, desde o início do ano, sou vereador de oposição. Vocês sabem que eu faço um trabalho de oposição, mas Marcelo está sempre aqui defendendo os projetos da educação. Está sempre aqui buscando, sempre, às vezes, já voltei contra algum, questionei, mas ele vinha, qual foi, Davi? Vamos conversar aí, vamos resolver. E ele está sempre buscando o diálogo. Vocês veem que eu tenho uma fala meio que, um jeito meio, não é no modo ataque, mas a gestão, eu não dou mole para a gestão que está aí. E eu sempre me coloquei à disposição e estou aqui para defender os interesses da categoria, para defender os interesses dos professores. E eu fui bombardeado, eu fui atacado, simplesmente porque eu cobrei que os sindicatos estivessem aqui para estar dialogando com a gente, para estar conversando, para que a gente possa ser
essa ponte entre a gestão e o trabalhador, para que a gente possa estar aprovando os projetos para vocês, resolvendo os problemas de vocês. Então isso é vergonhoso. Repense, reflitam. São professores, não é só entrar num grupo de WhatsApp e falar o que quer. Falar de mim, falar da minha família, falar de coisas pessoais, falar o que falaram. Isso é feio. Vocês são professores. Não estou generalizando, é para aqueles que vocês sabem que falaram. Perdi o fio do que eu ia falar. Enfim, Júnior, não tenho nada contra você, a pessoa de Júnior. Mas uma coisa que vocês também têm que entender: somos agentes políticos. Eu sou político, o prefeito é político, nós somos políticos. E a partir do momento, senhor Júnior Guerra, que o senhor aceitou politizar o sindicato, o senhor sabia, a partir do momento que o senhor aceitou politizar o sindicato, o senhor sabia que isso poderia acontecer. Então, o que acontece? A partir do momento que o senhor aceitou ser candidato a vereador, o que nós interpretamos? Não. O que acontece? O que nós interpretamos? Do meu ponto de vista, é uma omissão do sindicato não procurar essa casa para conversar. Porque desde o início do ano o sindicato nunca procurou essa casa para que pudesse estar sendo feito o que foi feito hoje aqui. Por quê? Então eu indaguei e cobrei que o sindicato viesse até essa casa, tivesse diálogo com a gente, para que a gente pudesse estar por dentro, entender por que foi descontado por que foi descontada a questão dos certificados, por que a gestão alegou que os certificados dos professores eram falsos, por que está acontecendo o que está acontecendo, por que nunca foi pago os precatórios. São perguntas que todo dia eu escuto na rua e que eu não tenho respostas. E eu já procurei o sindicato, eu já procurei do início da gestão, eu procurei porque eu estou aqui, não estou aqui para agradar ninguém, eu estou aqui para fazer o que for correto. E eu procurei, eu não obtive resposta. E no meu ponto de vista político, simplesmente o que me fez a pensar: o presidente do sindicato foi candidato a vereador, pode estar talvez vislumbrando um próximo mandato e talvez está ali na gestão e não está sabendo, porque ele tem que tomar. O vereador Jedson falou aqui: lutar sem medo, independentemente dos interesses do patrão ou dos interesses dele, tem que lutar, defender o que ele se prontificou, o presidente do sindicato, defender a categoria. Entendeu? O senhor não tem direito de resposta. O que acontece? Eu não vou arregar um segundo, um milésimo, de enfrentar o que precisa ser enfrentado, que é isso que eu digo para o sindicato. Um sindicato, ele tem uma luta sindical, ele defende os interesses de uma categoria, doa quem doer. Então ele não pode, entendeu, se acuar e de cumprir o seu papel. Entendeu? Estamos aqui de portas abertas, acredito que todos os vereadores aqui, entendeu, apoia a causa dos professores e quer participar, e quer ajudar, e quer colaborar. Nós fomos eleitos, foram para isso, nós somos cobrados na rua, e a gente tem que dar uma resposta, a gente tem que estar junto. Não é justo chegar agora já no final do ano, que o sindicato vem procurar a gente, para estar discutindo a causa. Sabe que eu sou vereador de primeiro mandato, sabe que eu estou me empenhando o máximo possível para defender o povo. E no momento que eu vou tentar defender, me atacam. E eu não tenho medo. A partir do momento que eu aceitei ser vereador, eu sabia o que estava por vir. E eu não tenho medo. Com relação, senhores, ao que aconteceu na comunidade de Angical 3, o que acontece? Vocês não têm a concessão, não tem. Vocês já tiveram o momento de falar. A senhora, por favor, respeite. Vocês respeitam. Vocês não têm esse direito de resposta. Então, o que acontece? Com relação ao que aconteceu na comunidade de Angical 3, fica aqui também a minha indignação. Acredito que o pessoal que cometer aquele ato
Quando eu falei por ignorância, eu acho de conhecimento, eu não os culpo. Por favor, a senhora pode culpar, se não pede segurança para retirar. Que a senhora, do mesmo jeito que eu te ouvi, a senhora tem que me respeitar. A senhora, do mesmo jeito que a senhora que me ouvi, então, a senhora tem que me respeitar. Tem que respeitar. Só um pouquinho. Do mesmo jeito que eu te ouvi, você tem que me respeitar. Por favor. Entendeu? Do mesmo jeito que eu te ouvi, você tem que me respeitar. Vamos só negociar. Pronto. Vamos lá. Vamos aguardar só um pouquinho, pessoal. Enfim, vamos continuar? Vou concluir. Pronto. Como eu falei, a comunidade angelical, quando eu falei da questão de ignorância de conhecimento, por não terem conhecimento, acredito que acabaram cometendo aquele ato. Mas eu espero que chegue a um consenso, chegue de forma, vamos dizer assim, amistosa, resolvam, e que eles possam também ter a oportunidade, a comunidade Angelical 3, de desenvolver um projeto, assim como está sendo desenvolvido na comunidade do Gato. Beleza? Obrigado, boa noite, e é isso aí. A palavra continua franqueada aos demais vereadores, quiser fazer uso da palavra. Com relação aqui ao projeto do Gato, né? Pessoal lá do Gato, mais uma vez parabenizar a comunidade do Gato pela união, né? É um projeto de grande importância para a comunidade. Espero que irei colocar em votação, né? E espero que seja aprovado, que sei que vai beneficiar bastante aquela comunidade. Com relação ao que aconteceu em Angelical, né? Eu mesmo estive lá com o vereador Davi Alencar. Às vezes as pessoas procuram, né, a gente na rua, que os vereadores têm que fiscalizar, e assim, a gente não tem como vigiar um patrimônio noite e dia. Eu acredito que foi um ato impensado de algumas pessoas, né, que aconteceu naquele dia lá, e acredito também que os mesmos, depois que repensaram, já estão arrependidos do que aconteceu, né? Então, assim, eles estão sendo penalizados por seu próprio ato, né? Com vergonha, às vezes, de andar na rua, de tudo isso, né? Então, eu acredito que foi um ato impensado, né, de algumas pessoas, mas os órgãos competentes já foram comunicados, está tomando as providências, né? E espero que sirva de exemplo para que em outras comunidades que tem do nosso município não venha acontecer o mesmo que aconteceu lá. A gente sabe que tem outros colégios, outros órgãos aí que estão sendo desativados, e que possa ser doado, né, para outras finalidades. É isso? Então, como falei, os órgãos competentes já estão por dentro e estão tomando as devidas providências. É isso aí. Vou continuar a franquear a palavra aos demais vereadores. O vereador que quiser fazer uso da palavra. Eu queria só pedir o pessoal para fazer só um pouco de silêncio, né? Retornar aos seus lugares aí, professor Júnior, né? Vereador Gervásio, fazer uso da palavra. Senhoras e senhores, senhor presidente, nobres colegas vereadores, todos que estão aqui no plenário dessa casa, aquele que também nos ouve através da rádio, boa noite a todos. A palavra de Deus em Isaías capítulo 40, versículo 31, nos expressa a seguinte frase: mas aqueles que esperam no Senhor renova suas forças e voa alto como águia, corre e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Que essa palavra fica para meditação de todos que estão aqui e daqueles também que nos ouvem através da rádio.
Para iniciar minhas falas, eu quero aqui parabenizar as mulheres da comunidade do Gato, guerreiras. Só faltou trazer um docinho para expor aí hoje, né? E depois da sessão, nós provar esse doce. Então, vocês estão de parabéns por essa iniciativa, e isso eu fico muito alegre, senhores vereadores, porque eu ali na comunidade de Angical já completa agora no dia 13, 10 anos de um trabalho social que a gente faz ali, e esse trabalho social, ele traz um resultado em especial para a comunidade. Ele fomenta a economia da nossa localidade, e ali as pessoas ficam todo ansioso esperando esse momento, né? Que é um torneio da amizade, sempre ali gira em torno desse dia de 12, 13 até 14 mil reais. Então, eu me alegro quando vejo a iniciativa de surgir pessoas do nosso município com esse pensamento, entendeu? E com essa atitude. E hoje vocês estão de parabéns. Eu não tenho dúvida que o projeto que chegou aqui nessa casa, já falado por alguns colegas, ele vai ser aprovado e vocês vão ter os seus cantinhos de poder fazer os seus mel. Terminando essa fala, volto aqui para os professores, né, que hoje estão aqui nessa casa. Eu fico muito satisfeito, né, em revê-lo, porque na gestão passada, doutora Ana Paula, nós tivemos aqui, eu fui uma pessoa que lutei junto com vocês, entendeu, para que a gente conseguia o objetivo que vocês almejavam e o que realmente era de direitos seus. Inclusive, na sua fala, quando você falou sobre a votação da gestão passada, 2022, eu fui até o último minuto e votei contra o projeto, porque naquele tempo foi dado pelo governo federal 33,34% e 24%? Exatamente. Então, o sindicato lutou com todas as forças. Quando eles viu que não conseguia, eles entrou em um pré-acordo meio que insatisfeito, mas teve que aceitar, ou aceitava ou continuava essa luta como estão aqui hoje. Então, naquele momento não votei a favor, continuei firme com o propósito, porque os vereadores aqui dessa casa estavam firmes, né, nessa luta, mas no último dia acabou sendo cedido, não sei se por pressão do executivo ou até mesmo se houve um acordo para que seja votado aquele projeto naquela marcação, mas eu mantive o meu posicionamento. Quero falar para vocês que a luta por os seus direitos, ela é válida, e vocês têm que achar sim apoio nessa casa, porque nenhum projeto dessa magnitude o executivo faz só, precisa de o apoio dessa casa. Eu, como vereador, procuro sempre entender e buscar soluções para esses problemas, principalmente nessa gestão, por uma vez que nós fomos eleitos junto, e eu estou aqui para dialogar, já provoquei algumas situações para que a gente pudermos sentar e conversar. Isso já foi feito algumas vezes, e eu vejo um esforço muito grande, principalmente da parte do secretário, que não tem medido esforço para que possa conseguir esse tão sonhado desejo, que é de um dia a categoria de vocês receber o que realmente vocês merecem.
Mas, pelo outro lado, também a gente não podemos esquecer da educação no contexto geral. Porque quando às vezes a gente luta sempre pelo direito dos profissionais, aí eu vejo assim, poucos nós aqui, colocamos em pauta, em xeque, quem realmente está por trás disso aí. Então eu queria aqui até líderes que poderiam se levantar para a gente defender o maior interessado disso tudo, que é as nossas crianças. Porque um profissional alegre na sala de aula, a criança vai desenvolver e, sem dúvida alguma, a gente vamos chegar lá no futuro e obter êxito com o ensinamento das nossas crianças. Então, eu vejo a luta de vocês e, ao mesmo tempo, eu fico preocupando. Quem está lutando por essas crianças? Então, doutora Ana Paula Júnior Guerra, eu estou aqui, me coloco à disposição de vocês para a gente entendermos e chegar a uma solução. Não tenho nenhuma dúvida, pelo pouco que eu conheço, o caráter do secretário de Educação, que está lutando incansavelmente para poder conseguir esse objetivo. Eu tenho certeza que vai conseguir. E se não conseguir, eu me coloco à disposição, como sempre coloquei, para que a gente possamos chegar a uma solução e resolver esse problema. Enquanto os precatórios, eu não sei se vocês todos sabem, mas eu vou falar aqui hoje. Na gestão passada, em uma situação que estava andando, com muitos débitos ficando para trás, eu fui uma das pessoas que ingressei com a ação para que aquele dinheiro não saia nos minutos finais do segundo tempo, para que vocês talvez hoje não estariam aqui lutando por esse dinheiro 100%. Exatamente. Então, assim, eu fiquei assim até pensando assim, mas por que os professores ainda não me procuraram? Por que eu tinha feito isso? Entendeu? Porque até hoje eu não fui indagado para entendeu? Por que eu entrei com essa ação? Qual era o objetivo, entendeu? Não fui procurado por nenhum até hoje. Mas quero dizer, foi um cuidado que eu tive de que provavelmente vocês receberiam os 60%. E os 40%, será que ia para onde? Porque já eram os 4 minutos do segundo tempo. Então nós tivemos esse cuidado. Então eu quero dizer para você, Marcelo, eu vou me comprometer aqui para essa classe, que o mais breve possível a gente vamos chegar a um acordo para que a gente possamos resolver esse problema. E principalmente, Marcelo, o dos precatórios, porque é um dinheiro que já está em conta. Então, sem dúvida alguma, eu acho que a gente temos que resolver isso o mais breve possível para que essa categoria receba o tão sonhado. Eu vejo um homem lá no Angical que todo dia, cadê a pracata? Já saiu de precatório e foi para precata. Não, vamos parar com isso, já tem desde de março. Então, eu acho que já está mais do que na hora. Então, se sair daqui, eu vou procurar você aí no corredor e você vai me dar uma garantia para que eu possa falar para os professores e eu não fique depois como mentiroso do dia que eles possam estar recebendo esse precatório. Beleza? Essas são minhas palavras. Muito obrigado. Que Deus abençoe. Obrigado vocês por retornarem, entendeu? E eu me coloco sempre à disposição daquilo que for do nosso direito. Eu muito obrigado e boa noite a todos. Vereador Eudácio. Senhor presidente, colegas vereadores, professores, presidente do sindicato com sua equipe, pessoal do GAT que faz presente, e já digo pessoal do GAT que estou pronto para aprovar o projeto, que é uma das ótimas coisas que aparece aqui, um projeto para utilizar uma obra que está sem utilidade. Isso é grato à sua opinião. E também quero dizer ao senhor professor, o sindicato e os professores, que eu nunca votei nenhum projeto aqui dos professores se não for concordando com eles. Então não é hoje que eu vou votar. Então possa contar comigo, que estou inteiramente às ordens para ajudar. Possa contar comigo agora e sempre.
só voto nos projetos dos professores quando ele sinaliza que pode votar. É isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Vereador Genelísio. Senhor presidente, nobres colegas e todos que se faz presente aqui ao plenário, boa noite. Quero abraçar a comunidade do Gato, as mulheres empreendedoras, dizer que estão de parabéns, viu? Vocês estão no caminho certo. Professores, parabéns. Vocês estão no caminho certo, lutando pelo direito de vocês. Em especial, quero abraçar ao nosso professor Júnior Guerra e aos nossos secretários aqui presentes, o Zé Nilson, a secretária Cristina e o Marcelo Santos. E todos que nos ouvem pela Rádio Rocha FM, uma boa noite. Vereador Emerson Barreto. Senhor presidente, nobres colegas, todos que estão nessa casa hoje faz presente, minha boa noite. Eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui presentes hoje, o pessoal as mulheres do Gato, a Associação do Gato, que está aqui, parabéns. Estão reivindicando um ponto, né, de referência para que possam expor as suas mercadorias, né, no caso, são fabricantes de doces, geleias, essas coisas, vão ter o lugar para expor, né, seus produtos. Está de parabéns. Desde já tem meu voto favorável a esse projeto, né, essa doação. Sobre a questão que aconteceu no distrito de Angical, né, não posso deixar passar em branco, né, temos que comentar, eu sei que já está sendo resolvido, mas temos que comentar, o vereador não pode fugir da sua responsabilidade. Eu achei uma coisa muito feia, né, uma coisa que depredar o patrimônio público, ninguém acha bonito, né, então o pessoal agiram ali, né, por impulso, mas nós sabemos que tem alguém por trás, né, alguém incentivou a derrubar primeiro o posto de saúde, né? A gente sabe que alguém incentivou e no embalo outras pessoas pegaram o embalo, né? Foram no colégio de Angical 3 também saquearam, né? Já foi por impulso aí, né? Pessoas, pais de família, pessoas de uma índole, sabemos que são de boa, né? Mas infelizmente todo momento chegou a esse ponto, né? Mas eu creio que vai ser resolvido, né? Já teve lá a polícia, já fez um inquérito lá, levantamento, né? E vai apurar. Eu espero que o prefeito, né, juntamente com toda a comitiva da prefeitura, resolva essa situação, né? O município não pode também ficar à mercê, né, sem ser investigado. Sobre a questão da PLB do sindicato, né? Temos respeito pelo presidente Júnior, os demais membros aí, né? É um sindicato que desde 2005, né, eu venho acompanhando, né? Ajudei a fundar o sindicato, participei da primeira assembleia lá no Rio de Oliveira, né, em 2005, fundação. Depois voltei 4 anos, em 2005, eu era a oposição que estou Ney Boys, né? Fui várias vezes em Barreiras com Jacira, tentando aprender mais, né, recursos para poder se defender nessa casa aqui, a categoria. E sempre defendi, já estou com 24 anos como vereador, e esses 24 anos sempre defendi o sindicato. Nunca votei contra o sindicato. Já tive prefeito de situação por 8 anos, foi até meu cunhado Davi Franco, teve também Djalma, mas só voto de acordo com o sindicato. O sindicato vota aqui, eu voto com acordo com o sindicato. Nunca votei contra o sindicato. Se eles não dão ok, teve um impasse aí em 2010, depois de carreira, teve um acordo, a gente votou. No 22, você citou aqui a questão, ou votava, ou perdia aquele aumento, né? Estava no último dia de votação, né, o sindicato entrou em acordo, né? Não foi bom para o sindicato, prejudicou muito, perdeu muito recurso, né? Mas o sindicato deu aval para a Câmara votar. A gente votou porque o sindicato deu aval. Eu sei que não foi bom, eu também não era a favor de votar do jeito que estava votando, né? Tirando as garantias. Porque eu tenho irmã que tem todos os cursos aí, perdeu todos os direitos. Minhas irmãs, minha esposa também perdeu o direito. Então, nós votamos porque o sindicato deu uma
Vamos para não perder tudo, vamos para não ficar comendo com essa porcentagem mínima aí, mas depois vamos voltar a lutar, né? E hoje estamos aqui, é mais uma luta, que é esses precatórios. Precatório esse que já é para ser pago. Eu não sei o motivo do seu prefeito, né, tá errando tanto para pagar. Que recebeu em abril, eu acho que um mês aí dá para fazer todos os acordos aí, ver quem tinha direito aí, como apareceu aí, 164 pessoas, né, que vai entrar aí também, junto com os 3, são 3 professores, mas 164 funcionários do tempo que ele é contratado, né? Então, total de quase 174 famílias que vai receber esse dinheiro, né? Vai reduzir um pouco, né? Que aumentou para muita gente, então vai reduzir um pouco os valores. Mas é direito, é lei, né? Tem que cumprir a lei. Eu não sei por que nunca pagou esses valores, né? Porque eu acho que não é muito difícil para cá fazer esse cálculo, porque sabemos que 60% é do professor, né? 40% é do prefeito. Eu acho que deve ser o quê? Está aí correndo o juro, né? O dinheiro está aplicado. No final ele vai receber uma boa grana, né? Ficar lá na prefeitura, né? Eu acho que seja isso, para não ter esse pagamento ainda. Eu espero que até dezembro, né? Falta 1 mês e 23 dias, acho que dá para reunir essa casa aqui, juntamente com o subprefeito, né? Secretaria de Educação, o senhor Marcelo está aqui presente, né? E fazer esforço para que pague esse ano ainda, né? Para finalizar o ano sem esse recurso ser pago. Vamos fazer um Natal bonificado para a educação, né? Seria uma boa ideia, né? Até o Natal esse recurso ser pago. Então fica aqui minhas palavras aí, né? Estou sempre à disposição do sindicato, também os professores. Assim que me procurar, né? Sempre nunca medi esforço em reunir com eles, em ajudar, em cooperar. Estou sempre aqui à disposição. Senhores, muito obrigado, presidente. Nosso secretário, Marcelo, aí presente, já dizia, né, quem tem fome tem pressa. E eu também estou lá no precatório também. Bora desenrolar, que eu também quero receber o meu. Vereadora Maria Aparecida. Senhor presidente, nobres colegas, ouvintes da Rádio Rocha FM, meu boa noite. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por estarmos aqui hoje nesse plenário, finalizando mais uma sessão. Agradecer aos professores por estar aqui hoje, correndo atrás dos seus direitos. Desde já, pode contar comigo. Aos meus secretários, Marcelo Santos, Zenes, minha prima Cristina Rocha e minhas queridas mulheres, bem-vindas, parabéns pelas suas iniciativas, conte com meu apoio. E que Deus nos abençoe a todos, tenham um ótimo final de semana. Boa noite. Iremos colocar em votação, então, o projeto de lei número 28, de 31 de outubro de 2025, que doa o imóvel urbano de propriedade do município de Mansidão à Associação das Mulheres Agricultoras Familiares da Comunidade do Gato e de outras providências. Irei colocar em votação. Vereadora Dácio, como vota? Eu voto sim. Vereador Gervásio, como vota? Pelo futuro da comunidade do Gato, dessas mulheres, eu voto sim. Vereadora Maria Aparecida, como vota? Voto sim. Vereador Genelísio, como vota? Voto sim. Vereador Davi Alencar, como vota? Eu voto sim. Vereador Emerson Barreto, como vota? Eu voto sim. Vereador Elson dos Santos? Sim. Vereador Gedson, como vota? Eu voto sim. E aproveitando já o meu voto, pedir a vocês, pessoas, nobres colegas, que se puder ajudar a nossa comunidade em qualquer
coisas a gente também estamos dispostos a receber, viu? Que estamos iniciando e estamos precisando. E meu voto é sim, viu? Projeto colocado em votação, valendo em primeiro e segundo turno, né? Aprovado por unanimidade. Parabéns à comunidade do Gato. Vamos abrir para as considerações finais. Vereador Elson. As minhas considerações finais, quero agradecer a todos os ouvintes que estão nos ouvindo através da Rádio Rocha FM e quero reafirmar que fazer um apelo, um pedido à categoria aí representada por Júnior Guerra, para que possamos ter um outro encontro o mais rápido possível, porque fora da sessão da Câmara, não sei se vocês possam, para a gente ter mais tempo e discutir, porque a gente estamos dispostos, já que foi levantada essa questão e tem dois assuntos, pelo que eu estou vendo, não está longe de ser resolvido, como o secretário está aqui, porque eu quero também fazer um apelo aqui à representação legal, através de advogados que entendem das leis muito mais do que nós. A gente entende de votar as leis que chegam aqui, às vezes com a nossa assessoria também, que nós temos assessor jurídico. Nós temos 2 advogados nessa casa, que é doutor Ronei e doutor Pedro, em Santa Rita de Castro. Inclusive, eles estavam aqui hoje. E sempre nos colocamos aqui à disposição também para ajudar naquilo que for preciso. Então, para que possamos, vocês nos apresentar um documento, porque a fala, ela às vezes vale, mas não tem validade jurídica como um documento onde vem a votar ou assinar. Que vocês nos apresentem aqui a esta casa, através do sindicato, ou que seja do seu advogado que está aqui, como foi frisado aí o projeto de criação do Conselho Municipal de Educação, para que possamos votar. Foi frisado aqui que entrou, você vê como é que eu falei e provei. Muitas vezes a política ela vai igual o vento, vai para um lado, daqui a pouco está para o outro. Entrou na justiça para que não saísse, já prevendo um pensamento que o gestor que estava não ia cumprir. Não acertou, porque o que está aí saiu e não está cumprindo. Não está na mesma validade. Mas deveria ter entrado também na justiça, por o mesmo caminho para que fizesse valer. Então, é o que eu quero pedir a vocês, para que nos apresente um documento que não venha trazer gasto pelo Poder Executivo, porque quando se fala em R$1 ou R$1 milhão, nós não podemos apresentar. Que aí vai saber quem é que defende a categoria com seu voto e não com a palavra. Que às vezes a palavra ela some, ela apaga, e às vezes o voto escrito, porque tudo que se passa aqui é gravado, né? E quero dizer que eu estou pedindo para que possamos voltar a discutir esse assunto focado na educação, nos professores, na categoria da educação de modo geral, porque o regimento dessa casa não permite. Sempre tem a tribuna popular, que é expressado primeiro os oradores, para que depois venha, ou que seja com acerto, ou que seja com erro, falha está aí para qualquer um cometer e também corrigir, justamente para não virar uma discussão. As reuniões daqui é igual a de Brasília, de Salvador, de outras câmaras. Então, nós lamentamos não poder dar o direito de defesa, porque o regimento não permite. Isso nós possamos mostrar. Mas vamos discutir o assunto em outra oportunidade, o mais breve possível. Né? Porque é válido. O nosso colega aqui, Davi Alencar, é uma pessoa que tem boas intenções, conheço, às vezes ele pode ter exagerado, mas a intenção dele, eu acredito que ele segue sempre a maioria aqui, e não é de prejudicar ninguém, né? Não é de prejudicar. Hoje existe aí, nós sabemos,
quando ele referiu sobre a candidatura, é um direito de cada um, todas as entidades têm, mas ele quis expressar, pelo menos o que eu vejo, é que foi um candidato do lado do prefeito. O prefeito ganhou e ele continua, então pode ser que isso aí demonstre alguma coisa. É o pensamento que tem ele, ou eu, outro, que a gente sabe, e que isso aí pode dificultar, porque nós sabemos que pegou muito mais duro com a outra gestão que o qual era a oposição. Muitos. Tanto o próprio sindicato como os próprios vereadores. Aí, foi citado. Entrou na justiça para que o precatório, já julgando, porque julgar o que vai acontecer amanhã não é correto. Eu não posso julgar nada que poderá acontecer com vocês, nem vocês podem julgar comigo. Porque o advogado está aí, sabe que ninguém pode já entrar na justiça, porque imagina que vai acontecer alguma coisa. Isso é muito complicado. Agora, vamos unirmos, que bom se o secretário tivesse escrito aqui para usar da palavra, para poder também nos ajudar e ele fazer, mas na próxima reunião que temos, vamos ver se ele possa nos esclarecer também, porque já passou da hora de pagar os precatórios. Também esse problema da progressão do que foi tirado em 2022, temos que corrigir. Votaram contra, como foi falado por o colega Gervásio. Então está na hora de entrar com um projeto para que possamos consertar. O que é de errado dessa casa aqui também tem o direito, mas desde que vem com a legalidade, com o parecer jurídico do sindicato, que nos orienta bastante, e que vamos fazer as coisas andar. Tem dois fatores aí. Os professores estão perdendo o seu salário, os seus direitos adquiridos por a sua graduação que buscou, os precatórios, que esse aí eu espero que esse ano, né, que venha o Natal próximo mês, já esteja no bolso de cada professor, e também vamos ver o que é de direito de cada professor. Aquele que fez a sua graduação para melhorar o seu salário, os quinquênios, os direitos que tem. Por quê? Olha, senhores, Júnior sabe, já tem um prejuízo irreparável com a educação de mansidão. Sobre a aposentadoria, a maioria já está prestes a aposentar. Já procurei assessoria jurídica, já procurei em Barreiras, já procurei em Santa Rita. Quando eles olham, puxam lá, é lamentável, a aposentadoria vai ser também no mínimo. E não era para ter acontecido isso. Por quê? Porque vem se arrastando há tempo, há décadas. As coisas, então, isso, vamos se tratar da aposentadoria, que está próxima, assim como a minha também. Eu, como político, tenho orgulho de falar, vou aposentar como cidadão, pagando o INSS, como vereador desde 93. Pago o INSS e vou me aposentar em 2027. Como cidadão que contribuiu os 35 anos e com 65 anos de idade. Isso é um orgulho para mim, minha família e minha sociedade. E veja só, sou filho de Rio Verde, Goiás. Saí de lá para vir morar em Mansidão, trabalhar e ajudar ao município e o município me ajudar. Né? Cheguei aqui em 93 como vereador eleito, não morava aqui. Né? E quero dizer a vocês que eu não troco Mansidão por lugar nenhum de nosso país para morar. Continuo indo à minha cidade, ao meu estado, sempre vou 3, 4 vezes ao ano ao estado de Goiás. Não deixo minha terra natal. Meus familiares têm lá por parte de mãe, de pai é aqui. Inclusive aqui tem vários meus parentes. Zé Nilson é meu parente, filho de um primo primeiro, como tem os irmãos deles aqui, tem a Dio que está ali, Diocreci, que é minha prima primeiro. Então, eu vim também, sou um baiano, goiano, e tenho muito orgulho disso aí. Vou dizer a vocês, eu quero pedir desculpa por mim, né? Porque às vezes a gente não quer que aconteça algo, e às vezes acontece, mas quando há o entendimento, às vezes vem até para melhorar, porque o que tem que ver é a intenção da pessoa, não é a ação. Às vezes ele errou aqui, mas acertar ali, vai ajudar ali, um voto
vai ser decisivo e vai ajudar bastante. E eu acredito que vocês passam a conhecer o vereador através do voto, através de uma assinatura em um documento. Quero agradecer a presença de todos vocês e meu muito obrigado. A palavra continua. Vereador Gervásio. Permita ficar sentado. Não tem como a gente falar do futuro sem falar do passado. Não tem como a gente falar do presente sem falar do passado. Então, não quero ser nem um enfadonho de trazer nenhum constrangimento e muito menos demorar, mas eu quero, e vocês sabem muito bem, que a progressão de carreira de vocês não foi tirada nessa gestão. Foi tirada lá atrás, por pessoas que estão aqui nesse plenário, que fazia parte da gestão passada. E hoje vem com uma situação como essa, calma, eu fiz das melhores intenções, foi de tentar ajudar. Infelizmente, as coisas não ocorreram como a gente pensava, e eu acredito que mais cedo ou mais tarde vai ser reparado, entendeu? Esse dano que foi causado lá atrás por gestões passadas, como INSS que era deixado de pagar, progressão de carreiras suas que foi tirado. Eu quero só que fique claro que não foi tirado pelo atual gestor, e nós vamos estar aqui incansável com vocês para a gente reparar esse dano que foi tirado lá atrás. E por pessoas que faziam parte do governo. Vamos logo rasgar o verbo vice-prefeito, que está aqui hoje e vem com uma fala dessa para cima da gente. Tenha santa paciência, que Deus abençoe cada um de vocês e que nos dá outra oportunidade para a gente discutir o assunto, certo? Muito obrigado. Vereador Gedson. Mais uma vez, boa noite. Em minhas considerações finais, eu quero aqui agradecer aos nobres colegas por o voto dado em benefício de minha comunidade. Sou grato a eles. E também dizer a vocês, como servidor, eu acho assim que nós temos o direito de lutar por nossos direitos, esquecer lado político. Quando se diz direito, a gente tem que ser esse lado político, porque política é coisa que passa, e nossos direitos, quando nós conquistamos, somos nossos. Então, assim, hoje, professores e demais servidores que tem aqui, que não são professores, vamos, na hora de lutar por o que é nosso, vamos esquecer lado político, porque política é coisa que passa durante 4 anos, já era. Hoje a gente está de um lado, amanhã está do outro. Então, assim, pense primeiro em nós, servidores, em nossos benefícios. Política é consequência do dia a dia. Hoje eu digo isso porque já tive em vários lados políticos e jamais ia deixar de lutar por minha categoria. Tem aqui hoje minha colega Jaci, hoje a secretária de saúde, a Delzíria, que é uma guerreira que sempre lutou junto comigo. E digo assim, eu como sindicalista jamais quero que vocês sejam prejudicados. Então, assim, para não ser prejudicado, pense primeiro em vocês. Deixe política para depois. E muito obrigado a todos. Vereador Eudácio. Minhas considerações finais, quero mais uma vez parabenizar a equipe dos professores, Júnior Guerra com seus assessores aí ao lado, o pessoal do GAT que também está muito precisando dos ajudas de nós, que o vereador ali falou, e eu comprometo a ajudar. Estou pronto para ajudar tanto o pessoal do GAT como o sindicato. Estou às ordens e muito obrigado. Vereador Davi Alencar.
Eu só tenho a agradecer a Deus por mais uma sessão, parabenizar as meninas do Gato, desejar boa sorte, que Deus abençoe, que esse projeto possa dar grandes frutos aí. Parabéns, secretária, mais uma vez. E quero aqui só frisar mais uma vez, aqui é um ambiente de debate educado, debate de gente adulta, e eu ouvi as pessoas aqui com educação, embora eu não discordasse, mas eu respeitei. Assim também, como mais uma vez eu peço respeito. Política, a gente deixa. Vamos enfrentar o que precisa ser enfrentado? Vamos falar que nem adulto? O que aconteceu aqui, eu vi o que foi isso. Só faltaram me bater. São meus professores, muitos foram os meus professores. Entendeu? Eu não ofendi ninguém em nenhum momento. Para que tanto ódio? Para que ir para grupo de WhatsApp me atacar, falar de minha família, falar de mim, sendo que eu convidei para um debate, eu convidei para a gente discutir como adulto, chegar a uma solução. Eu estou aqui disposto a ajudar. A sociedade está às avessas. Eu não estou aqui independentemente de lado político. Eu não defendo o lado A, B ou C. Todo mundo que me conhece sabe. E eu convidei para um debate de gente adulta, debate de gente educada. O secretário está aí. Eu direto bato na tecla. Quem acompanha essa casa sabe que eu bato na tecla do diálogo. A gente tem que dialogar, nós só vamos chegar a um consenso, nós só vamos encontrar os caminhos através do diálogo. Eu não sou hipócrita de fingir que está tudo bem. E nem abaixo a cabeça, quem me conhece sabe, eu não abaixo a cabeça. Eu cresci aqui dentro de mansidão, brigando pelo meu espaço, brigando pelo meu lugar. Sou aquele veredeiro lá da zona rural, que vocês sabem que para poder ter um espaço aqui dentro da cidade, a gente tem que brigar para mostrar que a gente também é gente. O caminho não é esse o caminho que eu vi vocês fazerem, não é. Eu estou aqui convidando para um debate de gente adulta. Eu me prontifiquei a ajudar na causa. Independentemente de quem errou, quem não errou, agora a gente tem que achar a solução. Assim como eu falei do colégio de Angical 3. É lógico que foi uma atitude de vândalo, mas agora a gente precisa arranjar a solução. Eu tenho dó do pessoal que fizeram aquilo por não ter conhecimento. Foram lá e depredaram, destruíram a escola. Por não ter um conhecimento, não saber que poderia ser utilizado para projetos como esse que vai ser implantado na comunidade do Gato. Então hoje eu sou jovens, muitos de vocês foram meus professores. Eu convidei vocês para um diálogo, para um debate que não estava existindo. A senhora, eu te recebi com a educação, te ouvi, achar a moça educada, a todo tempo você tem conhecimento, a senhora sabe, a senhora deve me respeitar. Assim eu estou cobrando, é só respeito. Embora eu não concorde com o que eu fale, com o que eu estou falando aqui, vocês devem me respeitar, é o mínimo na sociedade, é respeito. Entendeu? É o mínimo, é um respeito. Só um pouquinho, só o vereador concluir aqui, só concluir, vereador.